não é para apenas o seu deleite, porque lá em Eclesiastes diz que nós podemos e devemos gozar dos bens que Deus nos dá, mas tudo que nós temos nesta vida, nesse caminho, é para glorificar o nome do Santo Deus, Criador dos céus e da terra, e para que o mundo veja no povo de Deus que Deus tremendo e grandioso é esse, como está escrito em Deuteronômio, se eu não me engano, que quando clama a esse Deus, ele vem nos socorrer. Portanto, Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia, Deus é fiel, glória a Deus. Irmãos, tenho certeza que eu acho, não existe, é uma redundância, né? Mas acredito que alguns já ouviram dizer. E eu meditando nessa palavra realmente, todas as vezes, viu, pastor Vídeo? Todas as vezes que eu coloco os olhos em Gênesis capítulo 1, quando diz que a terra era sem forma e vazia, aí eu lembro de mim. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. É a comparação, né? É a comparação. Cadê o microfone sem fio? Porque esse microfone é para muito, porque eu sou uma pessoa muito. Eu vou para cima e para frente. Tá bom? Obrigado, irmão. Deus abençoe, tá? Desculpa pelo incômodo. Então, todas as vezes, irmão, que eu leio Gênesis capítulo 1, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Esse versículo passa, entre aspas. Mas quando chega no versículo 2, que diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aí eu lembro do povo de Deus que vivia em trevas. Porque, irmão, quando a irmã Melinda falou aqui, nós fazíamos a vontade do diabo, quem era eu, quem era você, quem era nós, quem era a igreja de Deus? Não tinha forma e éramos vazios. Glória a Deus, desse jeito, Jesus. Agora, no caminho do Senhor, quando olha para nós, com todo respeito, irmão Melinda, permita-me, irmã Cidália, permita-me, porque a bênção está ali, né? São as filhas da irmã Idália, porque a irmã Idália tanto lutou e perseverou em oração. E aí, com todo respeito, eu quero pegar então aqui o exemplo das irmãs que quando estava no mundo fazendo a vontade do diabo, você era sem forma e vazia. Hoje quem olha para vocês vê a transformação, porque disse Deus: haja luz, e eis aí a luz. Oh, glória a Deus, Pai. Deus é Por isso fiel, que Senhor. vem Deus encarnado Glórias como a homem Deus. e fala assim, ó: vocês são a luz do mundo. Glória a Deus. Porque agora em nós há luz. E como diz a palavra, então depois que você e eu e o ser humano foi formado do pó da terra, porque nós somos essa terra que não tinha forma e era vazia. E hoje, conforme a palavra de Deus fala aqui, ó, no segundo dia desse Deus, haja árvores frutíferas, haja durante 6 dias. E cada dia, cada ano, cada mês, cada passo, cada segundo que nós vamos dando em direção a Canaã celestial, Deus vai nos moldando. Por isso nós somos barro nas mãos do oleiro. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus. Que cada vez, tá bom aqui, que cada Deus vez que maravilhoso, se passa, irmão, Senhor, nós vamos sendo modelados, e o Espírito Santo vai formando dentro do nosso interior a forma e o cristão que nós devemos ser para Deus. Deus poderoso, aleluia. Só que, né, pastor Ovídio, tem muita gente que quando o Deus vai, pelo seu Espírito, modelando o vaso, né, e o vaso vai ficando bonitinho diante de Deus, consequentemente, se está diante de Deus sendo modelado e bonitinho,
diante dos homens da igreja, também. Aí o que acontece? A soberba do coração sobe. Aí esse vaso vai diante da igreja aqui, ó. Vai dizendo assim, ó. Aleluia. Irmão, eis que eu sou profeta e profetizo sobre a sua vida. Não é bem assim? Aleluia, Jesus. Com todo respeito, meu pastor. Glória a Todo Deus. respeito, tá? Com todo respeito aos irmãos que assim creem, tá? Essa pessoa vai, né? Sou profeta, profetizo sobre a tua vida, tá? Mas eu quero perguntar aos irmãos. E ao meu pastor aqui, eu dou a liberdade para meu pastor me corrigir, tá? Quem na Bíblia, qual dos profetas na Bíblia chegou diante do povo de Israel dizendo: eu sou profeta e profetizo? Nenhum. Os profetas que chegavam diante do povo diziam assim: assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. E todos os profetas de Deus não eram rodeados de profetas, de homens de Deus. Sei que tinha, mas a gente vê os profetas de Deus sendo esbofeteados, perseguidos, jogados no calabouço, jogados na cisterna, com roupas, ou melhor, sem roupas. Isaías, que andou, foram 3 anos, pastor, o vídeo, 3 anos nu. Foi esse mesmo? 3 anos sem roupa. E olha, no Novo Testamento, o último profeta, João Batista, que comia gafanhoto, mel silvestre e se vestia de quê? Que nem o Genival, modéstia à parte, estou bonito, hein? Era assim que o João Batista se vestia? Não. E quem era que ia atrás dele? Era quem conhecia a palavra? Na época, a Torá? Era quem, entre aspas, disse para João Batista: cara, o que você está pensando? Nós somos filhos de Deus. E João Batista respondeu para aqueles que eram cuidadores da palavra e se achavam o santarrão, a última bolacha do pacote. Disse para eles: não presumais de vós mesmos ser de filhos de Abraão. Sabe por quê? Porque até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Então, cada vez, cada dia que o Espírito Santo vai nos moldando, irmão, é para que nós possamos chegar lá, na nova Canaã, nas mansões celestiais. E tudo que acontece na nossa vida, irmão, é para a glória do Senhor. Nunca jamais para a nossa glória, nunca jamais para a nossa exaltação. Sejamos, façamos e verdadeiramente pratiquemos aquilo que João Batista falou: que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus, Pai. Nós temos que diminuir a cada dia. Aí, irmão. Irmão Merinda, eu sou como você, viu, irmão Merinda? Eu também reclamo com Deus, viu? Mas, pastor, vídeo. Quem sou eu, hein, pastor? Jó também, né? Quem sou eu, irmão Merinda? Quem somos nós para reclamar, né? Mas olha só, a nossa reclamação, Deus entende, irmão. Deus nos sonda, sabe por quê? Porque não é reclamação como o povo de Israel murmurando lá no Egito. Não é esse tipo de reclamação, não é esse tipo de murmuração. Ao contrário, a nossa reclamação, a nossa, entre aspas, murmuração é como a de Jó. Nós queremos entender, Senhor, porque diz a palavra, Jó falando assim: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Louvado seja o teu nome, Jesus. E é assim que nós conhecemos cada dia mais o nosso Deus, o nosso Jesus. Obrigado. E para isso, irmão, todo mundo quer ser vaso na mão do oleiro, pastor Ovídio. Todo mundo quer ser profeta diante de Deus. Todo mundo quer ser chamado para pregar as boas novas. Bom, isso quando pega as boas novas, né? Porque hoje em dia existe muito egocentrismo ou antropocentrismo, né? É o homem no centro das atenções. Obrigado pelas atenções, viu, irmão? Aleluia, Deus. Agora, não ligue para mim, eu sou assim mesmo, tá?
Mas hoje em dia, infelizmente, e aí olha para a palavra, Deus falando, no princípio era o verbo, ou melhor, estou lá em João já, né? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, como os irmãos conhecem, sabe, que no princípio era o verbo, e irmãos, vocês já pararam, se vocês não pararam para pensar, vão pensar a partir de hoje. Em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, tá? E aqui diz que no princípio Deus criou a terra era sem forma e vazia. E lá em João, no versículo 4 diz assim, nele estava a vida. Aleluia. E a vida era a luz dos homens. Versículo 5 diz, e a luz resplandece e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Aleluia. E o que Deus fez lá no começo do mundo? Haja luz. Aleluia. Enquanto houve a luz, as trevas que existiam sobre o abismo se dissiparam. Assim é nas nossas vidas. Aleluia. Quando Deus, através do seu Santo Espírito, chega em nós. E o Espírito Santo, quando a gente está ouvindo a pregação da palavra de Deus, você se lembra quando você se converteu? Você se lembra do apelo do pastor? Você lembra como foi emocionante o dia que você nasceu de novo? Sabe por quê? Porque naquele dia disse Deus, haja luz! E a luz houve na minha, na tua vida, e as trevas foram dissipadas, e o diabo foi expulso desta casa para a glória do Senhor. E hoje, cada dia que se passa, como ele fala aqui, versículo 6, haja uma expansão no meio das águas, haja separação das águas, depois ele fala, junte-se as águas, depois produz a terra, e cada dia foi o mundo que nós conhecemos, entre aspas. Hoje ele foi se modelando, foi nascendo árvores frutíferas. Hoje em dia nós sabemos que os homens estão destruindo aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou, os homens estão destruindo. Mas isso não é porque os homens estão destruindo só porque eles querem destruir. Isso é porque a palavra de Deus está se cumprindo. A profecia tem que se cumprir. E o que sobrar, 1 Pedro ou 2 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, vai ficar reservado para o fogo. Porque isso aqui vai voltar a ser o que era antes. Mas para finalizar, quando você, irmãos, quando você, igreja, se sentir mais pertinho do Senhor, você que anda, perseverando, lutando, meu irmão Merinda, lutando e orando, jejuando e lendo a palavra, dirigindo culto, pregando, e no seu coração aquela alegria, de estar servindo ao Senhor, e de repente vinha um sofrimento, e você questionar por quê, Senhor, lembre-se do que eu vou falar para você hoje. Quando isso estiver acontecendo, sabe o que é? Porque Deus, lá em João capítulo 15, Jesus falou que a vara que produz fruto, ele poda para dar mais fruto. E podar dói, irmão. Podar dói. Quer ter um vaso melhor do Senhor? Diz lá, o vaso se quebrou e ele refez um vaso melhor. E para fazer vaso melhor, já viu o vídeo do Leite fazendo vaso? Já falei isso em outros lugares. Não é com carinho não, com mão de veludo não, é com força. É com força. O oleiro aperta o vaso, enfia a mão no vaso, faz um buraco no vaso, vai modelando com força, batendo o pedal aqui, Imagina então, irmão, somos eu e você na mão do oleiro, sabe por quê? Para sermos um vaso melhor, porque ele quer nos usar. Ele quer nos usar para falar ao mundo que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, será para toda a eternidade. E
ele falou que veio para salvar, foi embora, mas vai voltar. Aleluia. Obrigado. Vai voltar e está voltando. Então, todas as vezes, não sei você, talvez de hoje você vai pensar mais ainda, ou lembrar mais ainda, de quando você bater os olhos no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar que no mundo eu estava em trevas, no mundo eu não tinha forma, no mundo eu era vazio, mas hoje eu dei uma luz do Senhor. E hoje eu estou sendo construído cada dia mais, cada vez mais. Paulo já em suas cartas nos ensina que nós somos casa, nós somos morada, nós somos uma, entre aspas, cidade, né, que estão sendo construídas, e através de João vem dizendo que nós somos a noiva que está sendo, né, adornada para ser apresentada ao Cordeiro que está vindo aí. Que Deus abençoe nossas vidas e fale melhor aos nossos corações.